TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos dando início ao nosso programa TV APSA. E hoje com uma novidade, aliás com várias novidades, mas uma delas bem interessante, porque nós estamos gravando diretamente dos estúdios da Video House, sob a direção e produção do Nilson Veloso, e vocês vão ter com isso uma série de novidades do ponto de vista técnico, tecnológico da área de gravação. Mas tenho que complementar que hoje nós temos também uma novidade muito interessante, porque além da excelente profissional que fará parte do nosso programa, também ela é uma grande amiga. Eu estou falando aqui, na verdade, da nossa querida amiga Ângela Castro. Como vai você, minha amiga? Estou muito bem, e você? Como está, Bernardo? Eu estou ótimo, graças a Deus. Muito melhor agora que nós vamos poder falar um pouco sobre você, sobre a sua empresa, sobre a Deloitte, onde você tem atuado atualmente, e sobre a APSA. Porque você também é vice-presidente da administração da APSA, é isso mesmo? Isso, eu estou na gestão agora de 2012 a 2014. Muito bom. Me conta um pouco, deixa eu só entender um pouco melhor, na verdade, Ângela, tua carreira, tua formação, como é que tudo acontece na tua área, você que tem uma atividade profissional muito intensa, conta um pouco pra gente como é que é isso. Bom, eu, Ângela Castro, sou sócia na Deloitte, sou líder da área de folha de pagamento e processos de soluções de recursos humanos. Olha que interessante. Para o mercado. Bom, estou na Deloitte já há 20 e tantos anos. Você está brincando? Sério mesmo? Não vou dizer exatamente o tempo, mas não vou entregar logo, 45 anos. E experiência, assim, ao longo da minha carreira, 25 anos na área de recursos humanos e meu foco mais em negócios de administração de pessoal. Nossa, mas você deve ter realmente uma experiência interessantíssima nessa área. Você, obviamente, deve ter acompanhado todo o processo de modernização do sistema de folha, adaptação das empresas nessa área. Foi muito complicado isso? Olha, eu entendo que agora está tudo muito mais estruturado, mas à beira de uma revolução. Por quê? Quando nós falávamos há algum tempo atrás, era sindicato, todas as estruturas. Agora nós estamos falando de outras coisas. Nós estamos falando de retenção, nós estamos falando de... Importante no processo. De governança, nós estamos falando de SOX, nós estamos falando de tudo que está acontecendo e principalmente, quando a gente fala de folha de pagamento, é todo um pilar para a estrutura de recursos humanos. Às vezes muito mais ligada a recursos humanos, outras vezes ligada à área financeira e por isso a minha formação em contabilidade. Você tem formação em contabilidade, na verdade. Não, eu me sinto até um pouco identificado. Eu fiz técnico em contabilidade. Tenho CRC. Sério, você é contabilista? Sim, sou contabilista. Olha que coisa chique, nós dois. Participar das reuniões comigo. Não. Agora, muito interessante você ter feito essa observação. Durante um bom tempo, na verdade, a área de administração de pessoal tinha uma preocupação predominante com o sindicato, dissídios, acordos. E hoje, na verdade, isso não deixa de ser uma preocupação, evidentemente, mas ampliou. Tem outro foco hoje, falando como você falou, em termos de governança, retenção de talentos e todo esse processo. É base de um processo de RH. O que acontece? O profissional executivo de RH hoje, ele senta no board, ele senta com a presidência. Ou seja, ele faz parte da parte de estrutura de decisão. Então, com esse movimento, nós estamos falando que toda a estrutura de RH tem uma vantagem de ter um maior ouvido, ser ouvida de uma forma diferente. E também a gente está falando de riscos, né? Porque quando você migra de uma estrutura, vai de indústria, manufatura, e agora com uma força tão grande na área de serviços, então também muda. Pessoas passam a ser o centro de todas as soluções, tudo passa por pessoas. Você sente isso? Sinto isso claramente. Sinto isso na nossa carteira de clientes. A Deloitte hoje tem, pelo menos na parte de folha de pagamento, são 150 clientes. Então, a visão que eu tenho das empresas de crescimento, de estrutura, de como as empresas perpassam crises aqui no Brasil. E o nosso contato, temos muitas multinacionais, tanto de origem americana quanto de origem europeia, além das empresas brasileiras também. Então a gente consegue enxergar claramente o que está acontecendo, qual é o movimento do mercado, o movimento de negócio através da folha de pagamento e da contabilidade, que é um outro serviço da nossa área de outsourcing na Deloitte. Antes de explorar um pouco esse assunto, deixa eu te fazer uma consulta. A Deloitte tem sede aonde? E como é que é a estrutura Deloitte mundialmente falando? A Deloitte está em 170 países, tem sede nos Estados Unidos. Que local? Em Nova York.
Isso, e ela é formada por firmas membro. Cada país tem as suas firmas membro. Então é uma estrutura. E você é sócia da... Sou sócia. Sócia aqui no Brasil, sou uma das 145 sócios. Somos 10 mulheres. Que bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem, mas agora deixa eu explorar essa questão que você comentava agora, que eu achei extremamente importante para o nosso telespectador. As mudanças na área de administração de pessoal e recursos humanos, como é que você tem visto isso? Você fala que, na verdade, houve um crescimento, houve um amadurecimento e até uma valorização da área. Que pontos você destacaria nisso tudo? Principalmente relacionados a risco e retenção de pessoas. É mesmo? Então, o que acontece? Hoje, para reter pessoas, é necessário que o RH, a empresa, o negócio esteja bastante focado nesses processos, ou seja, tenha um cuidado especial. E uma das formas de demonstrar cuidado é você ter uma estrutura entre política de benefícios, política de compensação e, obviamente, outras políticas ligadas a RH. E como que o RH consegue focar nessas políticas, nessas estratégias de retenção? Deixando uma camada que é transacional, então aí entra a folha de pagamento, administração de benefício, administração de ponto eletrônico, por exemplo, são tarefas que têm uma alta necessidade de qualificação técnica, de conhecimento técnico e, obviamente, de acompanhamento de todas essas mudanças de legislação e demanda muito tempo, muito treinamento, muito investimento. Tem mais a parte de tecnologia também. Então, essa somatória de coisas faz com que a empresa demande investimento de todos os tipos, inclusive de tempo, e talvez distorça um pouco do foco da estratégia. Então, qual é o nosso objetivo como empresa, e meu principalmente, que eu migrei de RH para administração de pessoal e folha de pagamento? É justamente manter uma sustentação para as empresas, desse ponto de vista operacional, para que as empresas consigam trabalhar a parte mais da estratégia. Você comenta, pelo que você está comentando, fica claro que você está dizendo que, na verdade, o mercado ficou muito mais exigente. Ficou muito mais exigente. Inclusive para o profissional. Sim. Como é que é a realidade nesse aspecto? Há acompanhamento? Nós temos hoje empresas e profissionais que têm conseguido acompanhar essa mudança de uma forma objetiva? Eu acho que tem um deslocamento. Eu acho que, olha, pelo nível de retenção, de turnover das empresas, eu entendo que ainda precisa ter uma junção das identidades, tanto a pessoal quanto das empresas. Então, o que precisa ter um deslocamento de perspectiva. Eu acho que as empresas e as pessoas não estão conversando de uma forma que você consiga enxergar. Exato. Eu acho que essa troca de uma forma, já estou falando da visão de mercado. E daí eu vejo uma preocupação muito grande da Deloitte nesse sentido. O nosso nível de retenção é acima da média para a empresa de serviço, mas é uma preocupação extremamente grande e o investimento também bastante grande. Então, tem uma série de políticas, uma série de novos processos. Você vê, hoje, por exemplo, a Deloitte tem uma estrutura de responsabilidade social extremamente forte. Que bom. Voltada para a sociedade. Então, essa acabou sendo uma forma das pessoas se sentirem engajadas numa determinada causa. Então, o nível da Deloitte de voluntários é extremamente grande. Ou seja, você não pode só ter, tem que ser também. Tem que ser. Tem que fazer parte, o profissional tem que fazer parte. Então, é esse deslocamento que eu enxergo de uma forma geral. E foi um dos motivos, um dos fatores que me levou a aceitar o convite do Valdir Matos, que é o nosso presidente da APSA, de fazer parte dessa diretoria. Sem dúvida, é uma forma de estar contribuindo para o mercado. Não? Um pouco o que a Deloitte tem feito e tem conseguido fazer com sucesso na área e de que forma a gente pode ajudar o mercado, o executivo de RH, de uma forma geral. Não, eu tenho certeza. Aliás, você falou, na verdade, na questão da responsabilidade social, de você ter um trabalho mais voluntário. As associações de recursos humanos são fundamentalmente trabalhos voluntários, né? E que diz respeito a você contribuir para o segmento. Aliás, isso faz parte do próprio negócio. A Deloitte precisa disso também. Fazer com que as pessoas tenham mais envolvimento, mais colaboração, mais participação de uma forma geral. Não, esse é um dos meios. Obviamente tem uma série de outras formas. A Deloitte, por exemplo, tem um programa de treinamento internacional. Eu acabei de voltar na Dallas University. Ai, que gostoso! É uma universidade, uma coisa gigante, assim, para você imagina que aqui em Dallas, a Deloitte tem 800 quartos para fazer treinamentos.
800 quartos, pode alocar 800 pessoas, acomodação para 800 pessoas. Então você imagina... A Dallas University é da Deloitte, não? Ou É da Deloitte. É da Deloitte. É uma universidade corporativa que nós temos cursos durante o ano todo, os mais diversos cursos. E acesso para todas as áreas. Eu fui como sócia. Bom, isso é fator de sobrevivência para vocês, né? É fator de sobrevivência e principalmente pelo fato de que é da cultura. Então, é a forma que você tem de ter uma base que você consegue juntar, vamos, 170 países, 185 mil pessoas em algum momento vai passar por lá. Sim. Então, esse também é um outro fator. Quando a gente vê tudo acontecendo aqui no Brasil, quando a gente fala no fenômeno Brasil sendo bola da vez, então tem um fator de multicultural, de diversidade bastante intenso. Com certeza, lógico que sim. E do ponto de vista da receptividade das empresas clientes, você sente que elas estão dispostas a acompanhar esse processo? A resistência é grande ou a vontade é maior? O que eu entendo que ainda houve um pouquinho de resistência, mas nós estamos falando de uma outra coisa, que isso é inerente do ser humano e no brasileiro é muito forte, sobrevivência. Ok. Isso segura um pouco o processo de desenvolvimento? Eu acho que agora está começando a entender, mas a gente está passando por um momento de transformação cultural, inclusive. Então todas essas mudanças no Brasil, no mundo, têm feito que as pessoas reflitam. Mas você, obviamente, não está imaginando que as pessoas deixem de pensar em sobrevivência. Elas estão apenas e tão somente entendendo o processo de uma maneira um pouco mais ampla, é isso? Exato. Tem que enxergar, tem que sair um pouco fora da caixa, enxergar o que está acontecendo e verificar para que lado você quer que o teu negócio vá, para que lado de que forma que você se estrutura para isso e de que forma essa distância entre a conversa do profissional e da pessoa que nós estamos falando com a empresa, de que forma você consegue trazer essa proximidade. Muito interessante. Você coloca uma questão que, na verdade, sempre foi uma dificuldade muito grande para o profissional de recursos humanos, de uma forma geral, que é essa visão dicotômica. Não sei se, na verdade, posso me fazer entender melhor. Muitas vezes as pessoas, os profissionais, de uma forma geral, procuram entender a situação de uma forma ou de outra. Quer dizer, elas não conseguem perceber que elas podem ser de uma forma e de outra. Exatamente, daí eu não respeito as facetas, né? Porque acontece, as pessoas de uma forma geral, os profissionais de uma forma geral, isso eu enxergo bastante claramente como eu lido, não só com clientes, mas com o mercado de RH de uma forma geral. Isso. Na APSA eu tenho bastante acesso a isso. Deixa eu pensar diferente, mas mantém um certo pezinho no paradigma. Tá. Então não consegue soltar, não, pera um pouco, vamos sair desse cenário, vamos enxergar fora, vamos vencer tudo e vamos enxergar de fora de fato. Espera, o que está acontecendo e o que precisa acontecer. E daí traçar um caminho. Para mim se você tem uma definição clara do que é o teu ponto B e você está em A, enxergue isso e vamos construir para chegar nesse momento. É o que nós estamos fazendo, é parte da revolução que nós estamos fazendo na APSA. Ou seja, sair da ambiguidade e entrar para a ambivalência. Mas você falou que aquilo que vocês estão fazendo na APSA, você diria que, na verdade, então, participar de uma associação contribui para esse caminho? Sem a menor dúvida. Daqui a pouco. Voltamos em seguida, daqui a um pouco, para a Ângela falar um pouco sobre essa relação entre o desenvolvimento da área de recursos humanos de uma maneira geral dentro das organizações e o trabalho das associações de recursos humanos de uma forma geral. Não saia daí, voltamos rapidamente.
Estamos de volta mais uma vez, agradeço a sua audiência e, de uma forma geral, queria salientar que nós estamos gravando dos estúdios da Vitor House e hoje com a profissional Ângela de Castro, da Deloitte, sócia da Deloitte e vice-presidente de administração da APSA, Associação Paulista de Gestores de Pessoas e Recursos Humanos. No último bloco, nós concluímos perguntando a Ângela como é que ela faz a correlação entre a atividade profissional e a atuação junto aos profissionais de recursos humanos das suas empresas clientes e o trabalho da associação. Como é que isso se torna, na verdade, um fator agregador de resultados? Como é que é isso, Ângela? Acho bom, a experiência que eu tenho com os clientes e, de uma forma geral, eu sou como gestora. Eu tenho um grupo que eu trabalho diretamente, um grupo de 100 pessoas dentro da área de outsourcing e com mais 800 pessoas para o outsourcing todo. Então, eu tenho mais de 100 pessoas em folha e o outsourcing todo com 800 pessoas. É uma bela estrutura, hein? Estrutura. Nós estamos falando de 4.500 pessoas no Brasil para a Deloitte. Muito interessante. Uma empresa de serviços, né? Então, é uma estrutura bastante grande. Então, eu extrapolo um pouquinho essa visão de que eu tenho como gestora desse grupo de pessoas e mais o meu relacionamento com os clientes, os anseios dos meus clientes com relação à administração. E nós criamos na Deloitte uma estrutura que se chama HR Desk. Que é isso? Uma plataforma de soluções de recursos humanos para os clientes, de uma forma geral. Entendi. Então, não só folha de pagamento, mas toda a parte de gestão de capital humano, gestão de benefícios, consultoria. Exato. Então, quando nós entramos no cliente, nós temos essa visão ampla. Até porque você falou uma coisa extremamente interessante, quando você disse que, na verdade, vocês funcionam muito como sensoras das necessidades das organizações, de uma forma geral. Exato. Porque o que acontece? Quando eu falo que eu tenho 150 clientes em folha de pagamento, quando eu vou para essa área do HR Desk, ou seja, de todas as soluções de RH, nós estamos falando de mais de 600. É verdade, é evidente. Então, o que ficou premente em mim, poxa vida, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma visão de mercado muito grande, como que eu transformo isso para o mercado de recursos humanos? Qual é a minha contribuição? Qual o legado que eu quero deixar? Isso. E bateu direitinho com a proposta que veio da APSA. Porque nós temos aqui, o Valdir, quando fez o convite, falou de uma série de coisas, de uma série de objetivos. Eu falei, poxa, meu nível de contribuição pode ser bom, vamos somar mais alguns objetivos aí que a gente talvez possa fazer alguma coisa maior? Eu topo. E foi justamente sobre isso, com base nisso. Ou seja, eu consigo ter uma visão bastante grande do mercado, consigo ter profissionais da Deloitte com essa visão também e trazer essas pessoas para uma associação. É uma forma de dividir, é uma forma de contribuir e poder fazer alguma coisa, poder fazer algo diferente para esse momento que o RH está passando. Legal. Então, pensando um pouco nesse estágio que nós estamos hoje, do ponto de vista gregoriano, como é que será 2013 nesse sentido, APSA e você? Muitas mudanças. Muitas mudanças. Nós estávamos essa semana, inclusive, fazendo planejamento, assim, a APSA tivemos uma série de ações em 2012, tivemos fóruns, palestras, eventos, e daí fizemos uma análise, poxa, fizemos bastante coisa, podemos fazer mais? Deixa eu só te perguntar uma coisinha nesse momento. Dá para conciliar tempo, disponibilidade? Como é que funciona isso? Dá para conciliar com a organização. Tem que ser muito organizado, tem que ser muito focado, muito objetivo, tem que ter muito claro o que a gente está querendo. Porque o que acontece? Eu tenho uma estrutura bastante grande de pessoas, meu trabalho tem uma demanda fortíssima de cliente. Estou antenada, estou bastante presente com os clientes. Essa é uma necessidade do mercado. Então, uma parte do meu tempo que eu destino para a APSA tem que ser uma parte extremamente rica. Então, nós fazemos com que as nossas interações sejam bastante fortes. E, obviamente, tem um grupo bastante grande na APSA. Então, nós temos as nossas estruturas dos VPs, que ajudam a diretoria executiva. Daí também temos todos os grupos, tem os associados, patrocinadores. Então, é toda uma cadeia de pessoas contribuindo. Isso tem acontecido? Tem acontecido. Tem acontecido. E eu percebo assim que pro final desse ano nós estamos aí finalizando o primeiro ano de gestão. Por final desse período já estamos agregando mais pessoas. Isso eu consigo entender de uma forma crescente esse movimento das pessoas vindo, participando, conhecendo o que nós estamos fazendo e voltando a fazer parte do processo. E como furo de reportagem, você poderia nos dizer alguns dos desafios de 2013?
Olha, já que estamos aqui. estamos partindo de 2 fóruns para 6 fóruns. Belíssimo desafio. Fóruns no nível, não sei se você participou do último fórum de CEO, foi um sucesso. Foi ótimo, CEOs. Foi muito bom. Altíssimo nível, participação efetiva, executivos de RH. E temos agora um novo... Bom, Moisés Silva, que é o diretor de recursos humanos da Zurich, acabou de aceitar ser o nosso líder de grupos. Que gostoso. Excelente. Então, estamos trazendo pessoas extremamente fortes de mercado, pessoas engajadas, com o mesmo nível de paixão que eu posso ver na diretoria. Ah, que gostoso. Isso é muito interessante. Muito interessante. Então, o que você sabe? Que existe uma necessidade de mercado, do ponto de vista de RH mesmo, Sim. e você conseguir fazer que eles enxerguem na APSA o apoio, eles enxerguem na APSA, uma ferramenta, um instrumento mesmo para ajudar a lidar com esses processos, porque nos nossos fóruns de discussões nós discutimos exatamente todas as preocupações de RH e o que você disse, o que está acontecendo para frente. A gente tem aí 2013, momento de consolidação da nossa gestão, mas no momento que o mercado ainda não está 100% consolidado. Então, nós estamos fazendo, tem muitas mudanças previstas para 2013, a gente tem aí 2014 Copa, tem 2016 Jogos Olímpicos, assim, muitas coisas acontecendo. Novas empresas no Brasil, novas demandas, novas necessidades sendo criadas, o mercado entendendo outros tipos de solução, conseguindo enxergar. E o RH cada vez mais fazendo parte do business, fazendo mais parte do negócio. Pela tua experiência, você diria que, na verdade, o profissional de recursos humanos hoje tem conseguido se posicionar de uma maneira mais estratégica dentro do negócio? Sim. Isso também por solicitação da própria organização? Eu acho que é uma resposta à demanda, à necessidade. É resposta à necessidade. E o RH tem se preparado fortemente para isso. Tem se preparado. Eu vejo bastante isso nos nossos clientes, de uma forma geral, e nas pessoas que nos buscam para terceirizar. Sempre com a mesma demanda. Olha, eu preciso terceirizar a folha de pagamento, eu preciso terceirizar a administração de ponto, eu preciso terceirizar a administração de benefícios, justamente porque eu preciso ter foco na estratégia. Ok. Então, eles estão trabalhando realmente fortemente no processo de delegação, não de entrega, simplesmente. Exatamente. Onde que eu consigo agregar para o negócio? Entendi. E agregar, nós estamos falando lá, ele está trabalhando na estratégia, mas esse ponto, esse nível do transacional, do operacional, representa um risco para ele. Se eu não fizer isso aqui direito, não há estratégia de recursos humanos que sobreviva. Há um problema de folha de pagamento, por exemplo. E qual a contribuição da APSA para esse objetivo? Olha, a APSA tem trazido novidades de mercado, tem trazido os principais riscos, tem criado os fóruns de debate e tem, mais do que tudo isso, tem uma proposta de renovar ou de ajudar, de participar efetivamente nesse momento de renovação. E o que acontece? Os 2 principais pilares da APSA em termos de objetivo é a parte de conhecimento e network. Então, esses 2 pontos, esses 2 pilares que faz com que a participação da APSA nesse mercado de RH se fortaleça cada vez mais. Muito interessante. E agora você vai me permitir ser um pouco invasivo, mas... E os seus poemas? Eu estou com medo. Porque não sei se você sabe, mas eu indiscretamente soube que a Ângela é uma escritora. E escritora de poemas. E fiquei extremamente bem impressionado com isso. Estou vermelha, Bernardo. Ficou vermelho? Não tem importância a televisão em cores. Mas você vê nisso o quê? Uma satisfação pessoal? Como é que é isso? É bastante interessante, porque a minha primeira formação é letras. Então, você imagina... Não, eu ia ser letras? Não, aos 15 anos eu achei que eu seria uma escritora. Bom, me parece que você se tornou mesmo uma escritora, mas quer dizer que você fez letras a sua primeira formação? Fiz letras. A segunda formação? E a segunda formação, contabilidade. Hoje não tem nada a ver, né? Ciências contábeis. Exato. Achei muito interessante essa sua formação, na verdade. Na verdade, o que eu queria ressaltar nisso, a contabilidade é uma ferramenta fantástica de gestão e de estratégia. Isso deveria ser mais aproveitado pelas pessoas. Sem a menor dúvida. Para você ter uma ideia, por exemplo, na parte de folha de pagamento, eu achei vital conhecer a contabilidade, conseguir enxergar a saúde da empresa, ter um raio-x da empresa que eu consigo enxergar nos números aqui, consigo enxergar no balanço. Análise de balanço, exatamente. Eu consigo enxergar a empresa e de que forma eu posso agregar, de que forma as coisas estão acontecendo. Então, contabilidade é uma ferramenta de gestão, sim, e
E é uma matéria que deveria ser obrigatória em qualquer estrutura, mas você tem na administração, por exemplo. Eu, além dessas duas faculdades, eu fiz MBA em Gestão Estratégica de Negócios, fiz algumas outras especializações que são complementos para a minha posição, que eu gosto muito. Assim, eu me identifiquei assim de imediato quando entrei para a RH, e quando eu vi uma parte sólida, assim, uma parte um tanto objetiva, que é a folha de pagamento e de que forma isso poderia contribuir, eu falei, opa, eu quero atuar por aqui. Continuei escrevendo também. Mas eu acho que... Mas agregar, o ser humano tem muitas facetas, né? Tem muitas facetas, você tem toda a razão. E a gente tem que se respeitar nessa diversidade também, para poder ter os caminhos para todo esse tipo de coisa. Mas eu queria só reforçar essa questão, que você deixasse claro para o nosso profissional que nos ouve e nos vê, da importância da contabilidade. Às vezes as pessoas identificam a contabilidade como um processo absolutamente formal, protocolar e assim por diante, mas na verdade ela é uma ferramenta de análise e de orientação de desenvolvimento. Não, quando eu falo sobrevivência de empresa, eu uso bastante isso, porque eu acompanho bastante o mercado. E a contabilidade, ela sendo bem feita, estruturada, você consegue enxergar, você ter a visibilidade do negócio, e consegue também evitar riscos. Quando a gente fala hoje, nós temos fiscalização, todas as informações para o governo vão de forma eletrônica. Então você imagina a agilidade nesse processo. Então o mundo está mudando e está mudando de uma forma bastante rápida. Então, e no Brasil, a nossa estrutura de fiscalização, a nossa estrutura de impostos é extremamente complexa. Muito complexa. Exatamente. Então você imagina, como você reflete a tua folha de pagamento dentro da contabilidade, toda a tua parte de impostos dentro da contabilidade. Então a vida da tua empresa está baseada na estrutura, na estrutura contábil. Obviamente lá reflete o número que está acontecendo, mas esse é um instrumento para você enxergar e ver quais as mudanças que você tem que fazer. Agora mudando um pouco de foco, sem aprofundar muito, editou seus poemas? Está na editora. Nós estamos no último nível de revisão, vai sair. Quero vê-los. Com certeza, você vai no lançamento do livro. Sem dúvida que sim. Muito bem, mas agora eu vou te pedir um outro favor. Você tem 1 minuto, praticamente, para falar para o nosso telespectador como é que você vê o mercado hoje, que orientações você daria para que esse profissional se tornasse cada vez mais up-to-date dentro do processo, acompanhando mais de perto. Tá? A câmera é sua, então fale para aquela câmera. Ok. Bom, o que eu vejo claramente hoje, nós temos excesso de informação. E um dos grandes excesso de informações, excesso de responsabilidades, demanda de tempo, então todo mundo se sente bastante pressionado com relação a tudo isso que está acontecendo, a toda essa inovação. O que eu vejo claramente como um fator muito importante é que todo profissional de recursos humanos, e de uma forma geral, tenha foco. Saiba exatamente onde está, o que quer fazer, quais são os planos e ter isso dimensionado e conseguir traçar a estratégia para o seu desenvolvimento e principalmente uma coisa que hoje, aos 45 anos, eu posso dizer assim de cátedra, e qual o legado que vai deixar em termos de recursos humanos, em termos de estrutura, em termos de pessoas. É uma preocupação assim que está muito forte para mim agora, eu estou... com toda essa experiência acumulada, a forma de que a gente pode participar de uma forma efetiva na vida. E o que eu vejo agora para recursos humanos, para os profissionais, para os executivos de uma forma geral, é justamente isso. De que forma consegue contribuir, de que forma consegue ser efetivo e de que forma acompanhar todas essas mudanças de mercado, mudança na estrutura e, principalmente, respeitar toda a diversidade que existe dentro de si, né? Escrever os poemas de vez em quando. Perfeito, muito bom. Eu fico muito contente. Reforço essa questão da diversidade, você se dá o direito de usufruir de várias facetas e, principalmente, acho que, na verdade, essa é uma mensagem que tem que ser reforçada. Qual é o legado que você vai deixar? Não podemos deixar isso de lado. Ângela, muito obrigado. Agradeço demais a sua participação, foi extremamente interessante. E agradeço também a sua audiência e quero que você esteja conosco sempre que possível, né? Esse é o programa TV APSA, eu sou Bernardo Leite Moreira, estamos gravando diretamente dos estúdios da Video House e esteja sempre conosco. Muito obrigado, até mais.